Estamos celebrando hoje, na parte da manhã, as comunidades que fazem parte do núcleo 1 e do núcleo 3. À tarde já está participando as comunidades do núcleo 2, que vai ser às 17 horas a saída lá após da Praça Chico Mendes. Então, vou chamar o nome das comunidades e nós vamos cantar Sejam Todos Bem-vindos, você em Ré maior. Comunidade São Júlio Tadeu, ergue o braço, seja bem-vindo, bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, bem-vindo, seja bem-vindo. Não importa se você veio do sul ou do norte, a casa é sua, meu irmão. Comunidade São Pedro Apóstolo, é que eu amo. Comunidade São Pedro Apóstolo, seja bem-vindo, bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, bem-vindo, seja bem-vindo. Não importa se você veio do sul ou do norte, a casa é sua, meu irmão. Comunidade São Vicente de Paulo, ergue o braço, ramo. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja bem-vindo. Não importa se você veio do sul ou do norte, a casa é sua, meu irmão. Comunidade Caçula Sagrada, seja bem-vindo, bem-vindo, seja bem-vindo. Comunidade Santa Clara, seja bem-vindo, bem-vindo, seja bem-vindo. Não importa se você veio do sul ou do norte, a casa é sua, meu irmão. Comunidade Cristo Rei, seja bem-vindo, bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja bem-vindo. Não importa se você veio do sul ou do norte, a casa é sua, meu irmão. O povo de Deus, seja bem-vindo, bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja bem-vindo. Não importa se você veio do sul ou do norte, a casa é sua, meu irmão. E o padre, nosso pastor, seja bem-vindo, bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja bem-vindo. As pessoas que ainda não adquiriram o seu ramo, é só pegar aqui na frente, tá? Pode vir tirar, tá bom? E tem dificuldade, pede ajuda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Hoje nós somos chamados a renovar o nosso compromisso como povo que caminha para a Nova Jerusalém. Deixemos de lado a Jerusalém do passado, de sofrimento, de tribulações, de perseguições, para seguir agora a Nova Jerusalém, assumindo esse caminho da libertação, da santificação. Essa missa de hoje, essa celebração de hoje, ela marca os dois grandes momentos da igreja primitiva, aonde em Roma estava sendo memorizada a paixão de Jesus, marcando então a sua condenação. Em Jerusalém estava esperando a sua entrada triunfante para poder então dar início a uma nova era, um novo tempo, um novo momento em que o povo que ouviu a palavra procurou converter os corações, edificou a sua fé, agora é convocado a prosseguir esta missão. De modo então que nós, ao celebrarmos
estamos juntos em Núcleo 2, Núcleo 1 e Núcleo 3 da nossa Paróquia Cristo Rei. Nós queremos com alegria também fazer duas grandes menções. Aqui nesse terreno iria ser construída a nossa Igreja Cristo Rei. E hoje nós temos a oportunidade de também aqui celebrar a memória do José Godoy. Então marca esta igreja que perpetua através daqueles que foram fiéis e são fiéis. E um deles, José Godoy. Então ontem foi inaugurada esta praça. Hoje nós queremos fazer uma menção com muito carinho a este homem que, diante do relato de muitos que o acompanhou, conviveu com ele, foi um grande homem de testemunho para a nossa igreja Cristo Rei. Um grande trabalhador, que hoje também é reflexo em alguns dos seus familiares, da esposa e de alguns filhos, que também têm uma vida ativa e uma vida de dedicação à igreja nos seus ministérios. De modo então que a igreja, ela perpetua os seus sinais na história a partir do testemunho. E é o que nós queremos fazer hoje, nessa manhã, nesta parte da nossa Paróquia Cristo Rei. Nós queremos assumir esse grande testemunho em não crucificar, em não deixar Jesus no sepulcro, mas fazê-lo cada vez mais vivo no meio de nós, para que nós tenhamos essa força de libertação, essa força de anúncio, essa força de paz. Por isso, em nossos ramos, a alegria, nessa primeira parte da celebração do Ramos, lembra esse povo de Jerusalém que caminha, lembra esse povo que transforma cada vez mais a nossa vida em Cristo. De modo então que o que vamos celebrar e depois em nossa peregrinação é esse grande fervor do povo que aceita Jesus como o nosso Rei, aceita Jesus como a única fonte de salvação. De modo que nós também, indo ao teu encontro, procuremos cada vez mais incorporar e consagrar essa nossa vida de missionários, de discípulos do Senhor, para que hoje, nesse momento, fazendo não só menção da igreja primitiva, mas vivendo a igreja hoje, nós possamos então divulgar para todos, acolher Jesus, também estar com Ele em todas as situações que irá perpetuar na glória eterna do Pai. De modo então que acompanhemos com muito fervor esse compromisso. Passemos essa primeira parte da acolhida a Jesus como nosso grande Rei, como nosso Salvador, e depois, na segunda parte, na celebração do Santo Sacrifício, vamos acompanhar a sua paixão, a paixão e morte de Jesus, e dando início à Semana Santa, dando início à Semana Maior, dando início a esse grande momento da nossa vida cristã, para que a gente possa então nos preparar para renovar a nossa vida e firmar o nosso propósito de amor, marcando na história, como José Godoy, como tantos outros, como Cecília, essa presença viva do povo de Deus, que não fica limitado nas estruturas de um templo, mas ela é marcada na experiência e na memória da vida. Então, ao José Godoy, a Dona Maria está aqui? Dona Maria. Os filhos também, se tiver, Márcio, o Sebastião, outros. Isso. Então nós queremos, diante desses filhos, Dona Maria, que é a esposa do José Godoy, a Márcia, que é filha, ministra da palavra, o Sebastião também, os outros que participam de outras paróquias. Então nós queremos, nesse dia de hoje, nessa alegria que a gente tem de celebrar Jesus sempre vivo no meio de nós, e aqui, onde seria a nossa igreja, é a nossa igreja. Porque aonde há aqueles que dão testemunho da fé, essa igreja está edificada. Porque o templo do Senhor, ele se faz naqueles que são justos para Ele. Então, de modo especial, a gente quer prestar a nossa homenagem, sem faixas na rua, sem nada, né? Mas nós queremos prestar a nossa homenagem de Deus a esse homem que muitos de vocês conheceram. Quem conhecia aqui o José Godoy? Esse. Então, sabe
sabe que eu não estou falando mentira. Não conheci, mas pelo relato de vocês mesmos. Então nós queremos agradecer a Deus por marcar esse momento. E a partir de hoje também aviso a esse núcleo que aqui inicia hoje a partir da Clédia, que vai ser a coordenadora do núcleo de evangelização desta área. Então esta área hoje, ela inicia um núcleo de evangelização, aonde já acontece a visita nas casas, as rezas, e agora também nós teremos uma expansão da nossa Igreja Matriz Cristo Rei. Então, a Clédia está aqui presente. Então, a partir de hoje, né? Então, a Clédia e a Beth, queria a Beth também. A partir de hoje, aqui então começa um núcleo de evangelização da nossa igreja, aonde nós teremos a Clédina e a Beth como coordenadoras, animadora desse núcleo de evangelização. Então toda esta área, que vai desde a Clara Nunes, desde o Sacolão, até esta rua de cima, é um núcleo de evangelização, onde ela, juntamente com a equipe de trabalho de evangelização, fazendo circo bíblico, rezando o texto nas casas, procurando saber quem ainda não é batizado, quem não é casado, quem ainda não recebeu os outros sacramentos da igreja, eles vão estar motivando, organizando para que seja uma célula da nossa igreja. Então aqui, hoje também inicia esse trabalho de evangelização, como vai iniciar em vários outros núcleos da nossa paróquia. Mas especifico aqui como esse grande sinal de que a igreja, que era para ser erguida o seu templo aqui, essa igreja não vai perder o seu templo aqui. Porque enquanto tiver profetas falando, enquanto tiver sinal de memória sendo apresentado, então nós teremos sempre essa igreja viva para nós. Então, iniciando esse trabalho, agradecendo a família do Zé Godoy, agradecendo a paróquia Cristo Rei, que ao longo dessa caminhada, que vem aí procurando evangelizar o bairro da Baronesa, e agora assumindo as outras comunidades, as 7 comunidades, 8 com a matriz, nós vamos então agradecer a Deus e celebrar esse momento tão festivo. Então, de modo que eu peço uma salva de palmas a essas filhas que aqui estão, profetas e anunciadoras do Cristo vivo no meio de nós. E assim então vamos dar continuidade, colocando-nos então em tensão também com o tema da campanha da fraternidade, que nos pede economia e vida. Não podemos servir a 2 senhores, ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro. Mas qual dinheiro? O dinheiro que leva à escravidão, o dinheiro que leva ao massacre, o dinheiro que leva à corrupção. Tudo isso que contraria o projeto de Deus. Esse a gente não deve servir. A gente deve procurar ter o básico para a nossa vida humana, mas sem pensar em acúmulo, sem pensar em querer ter maior, mas é promover a comunhão, a igualdade entre todos os irmãos. E fazendo por onde? Trabalhar, confirmar o seu testemunho de vida e dedicar aos mais necessitados. Devemos lembrar o sinal do Pai misericordioso, quando disse para o seu filho mais velho: filho, tudo que é meu é teu. Então Jesus também quer mostrar para nós que o teu reino não é dele, é também nosso. Mas nós devemos fazer por onde para assumir esse reino? Começando a ter um grande ato de sinceridade para acolhê-lo em nosso meio. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bom dia. Com ramos verdes nas mãos, iniciemos a liturgia de Domingo de Ramos, fazendo memória da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Desta forma, aclamemos a Cristo como Rei e Salvador. Este domingo é chamado assim porque o povo acolhe os ramos de árvores, ramagens e folhagem de palmeiras nas mãos, aclamando o Senhor, Rei dos Judeus. Hosana ao filho de Davi. E assim Jesus entra triunfante em Jerusalém, despertando nos sacerdotes e mestres da lei muita inveja, desconfiança
poder. Meus irmãos, minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. De modo que vamos ouvir então agora a aclamação do primeiro evangelho, para seguirmos fielmente depois, meditando as palavras de Jesus e tendo esse compromisso de não perder a esperança diante da vida, mas transformá-la cada vez mais, mesmo que passemos por sofrimento, transformá-la cada vez mais na vida de Jesus, que entra glorioso e permanece glorioso na promessa do Pai. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar, por que desamarrai o jumentinho, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e o ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos, cheio de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreenda teus discípulos. Jesus